e a união. Acredite em Deus, e nele pode confiar. Sem me arrepender, vou abandonar aquilo que só me fez sofrer e procurar seguir seus exemplos, Jesus. O programa Jovem para Jovens, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Conhecer diferente, coisa que desnecessária para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito bom por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, que fevereiro chegou! Aquele mês tão amado, porque piscou, acabou. Sim mesmo, a cada 4 anos ele vem e acaba em 29 e não em 28. Mas esse ano a gente tá com sorte porque acaba em 28. E aí, galera, preparados para esse mês, que esse mês seja repleto de luz para cada nação cuscuzeira, cada ouvinte e a cada colaborador daqui também, que esse mês seja luz e que sejamos sempre luz onde há escuridão. Então, esta camponesa está tão animada porque eu não estou assim animada, não. Meu coração está igual uma escola de samba. Tucutum, tucutum, tucutum. Unidos do Nação Cuscuzeira! Isso mesmo, a voz da gata tá tinindo. Vamos o quê agora? Harmonizar antes que eu tenha um ciricutico aqui. Vamos fazer a prece inicial para dar aquela harmonizada do jeito que a espiritualidade benfeitora gosta. E eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece. Paloma, são tantos os R's que tu usaste agora que eu fiquei assim, embevecida. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, bom amigo, pastor de tantas ovelhas, emissário de Deus, a sublimar no nosso planeta Terra os ensinamentos de amor, de perseverança e de segurança em nossa jornada evolutiva. Abençoa, Senhor, que a nossa cidade seja recoberta de luz, de bênçãos, de paz, que o nosso Estado também possa receber, na noite de hoje, eflúvios de luz, de bênçãos, luminares, desde o mais pequenino ser a cada um de nós, se estendendo aos outros estados, ao nosso país, terra amada, Brasil, pátria do Evangelho, que possamos, Senhor, semear os teus ensinos, aprendendo a amar ao nosso próximo, envolvendo os demais países nesse clima de tranquilidade, harmonia, que tanto necessitamos para ter equilíbrio, que possamos receber também no nosso planeta essa joia rara, azul, que brilha no nosso sistema solar, juntamente com os 8 demais planetas, que saibamos valorizar a oportuna chance que estamos tendo nessa encarnação de sermos úteis, de sermos sinceros para com cada um de nós mesmos. Agradecemos o dom da vida.
Agradecemos também por aqui estarmos nas nossas famílias, com aqueles que amamos, de um lado espiritual e de outro material. E que saibamos respeitar a natureza, o nosso planeta. Que Deus, em sua magnitude de perfeição, possa estender as ondas magnéticas de luz por toda a atmosfera, tranquilizando os nossos corações, para que tenhamos dias melhores, mais seguros, mais cientes do que nós somos. E vibra, Senhor, nesse momento que iremos passar, que saímos do Natal, passamos ao Ano Novo, chegamos às portas do Carnaval, onde milhares de espíritos se perdem pela volúpia, pelos erros cotidianos de um passado pueril. Que saibamos vibrar positivamente para quebrar essas amarras que se prendem ao tempo e que sejamos luz onde há escuridão. Ilumina-nos hoje, todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Eita, gente, que eu já estava nas nuvens, passando pelo nosso lar, e depois indo para as montanhas igual um cabrito árabe. Bem, vamos lá, gente. Cadê o nosso querido DJ JP? Que eu estou aqui nas nuvens. Cadê ele? Ele já está saindo das nuvens também. Eita, que o homem tá aqui, tá com suas picapes. Faça DJ David Guetta chorar, DJ JP. Solta o som. De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido.
enxergar a luz que vem do Criador. Que quinta-feira bonita. Para uns, hoje foi um dia de muita quintura, um sol para cada morador, para depois compensar aqueles dias de chuva. Para outros, acabaram voando na praça principal da cidade, com uma tempestade que assolou a cidade. Mas é isso, galera, que a nossa nada mole encarnação é o que ensina. Dias de chuva, dias de sol, dias de arco-íris, para sentir aquela luz no fim do túnel. Mas cuidado, se você agarrar o primeiro pedaço de árvore ou toco de árvore, porque poste não pode não, viu? Porque dá uma descarguinha, você vai parar no nosso lar, menino, fica bom não, hein? Vamos preparar nossas cumbucas de cuscuz, depois desse momento, brincadeiras bobas e gostosas. Vamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje. E você, tá preparado ou preparada para o nosso cuscuz de hoje? Preparou a cumbuca de cuscuz, aquela água fluidificada, pegou tua caneca? Pois vamos, que hoje, ó, estamos recebendo de Quixadá para o mundo, onde está chovendo e repagalejando. Isso mesmo, a nossa querida Isabel, do Centro Espírita Humberto de Campos. Um beijo, cheiro, cuscuz com queijo para toda a galera do Humberto de Campos. Um dia eu vou visitar, hein? Ainda este ano. E hoje ela vai apresentar o tema Infortúnios Ocultos. Menino, que infortúnio oculto é esse? Conta pra gente. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Gente, essa nossa locutora não deixa escapar nada. Com um tema desses, aí a gente passa por um momento tempestuoso e a gente imagina assim, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. E aí, como a gente tinha combinado de dar prosseguimento aos nossos encontros. E hoje, gente, foi difícil, mas Jesus está conosco, no comando aí dessa nau. Então, como a Paloma já nos falou, nos antecipou, o tema de hoje são os infortúnios ocultos. E quantas vezes a gente passa por situações que ninguém nem dá conta? Quantas vezes as pessoas próximas, a gente nem imagina, e de repente a gente sabe, fulano está doente, a gente nem imagina, fulano está com depressão, e a gente nunca tinha... Não, mas era tão alegre, era tão feliz, por que está passando por isso? Porque muitas vezes a gente está tão preso dentro da nossa vida, da nossa rotina, que a gente não percebe que tem alguém que está passando por uma dificuldade. Eu vou começar, na noite de hoje, fazendo uma breve leitura sobre uma observação do nosso codificador. Allan Kardec nos traz, e raramente ele nos traz, alguns exemplos assim, em que ele viu e colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No item 4, Kardec vai nos trazer um exemplo, mas um exemplo de desprendimento. Kardec vai nos falar sobre momentos em que ocorrem grandes calamidades e a caridade ela acaba
se emocionando com as dificuldades e levam a impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Quantas vezes a televisão nos traz um momento de enchente, de seca? Esses momentos que a gente passou com o Covid-19, em que a gente vê as dificuldades dos irmãos e a gente se penaliza, a gente sofre junto, a gente quer ajudar de alguma forma, né? Mas não precisa ter esses desastres externos para a gente poder se comover, porque Kardec nos diz que, em paralelo, né, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres que são particulares e que eles passam despercebidos, a gente nem percebe, nem nota. Os que jazem sobre um leito pequeno, um leito miserável, sem se queixar. Quantas pessoas não vivem assim? Então, são esses infortúnios discretos e ocultos que são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, quando a gente tem esse verdadeiro desprendimento. E é sobre uma mulher que Kardec nos traz, é um personagem real da época de Kardec, uma mulher de ar distinto, mas que ela trajava de uma forma simples, embora fosse bem cuidada, e sempre levava em sua companhia uma mocinha que se vestia de igual forma, modestamente. E essa mulher, gente, ela entrava em casas bem humildes. Kardec descreve casas de sórdida aparência, onde, sem dúvida, ela era reconhecida, era recebida de uma forma alegre, e à entrada dela, todos a saudavam respeitosamente. Se perguntassem a ela onde é que ela vai, sobre aquela mansarda, sobre aquela família, ninguém nem sabia nem de onde ela vinha, nem de onde ela era. Só que a sua chegada trazia alegria àqueles rostos emagrecidos. A sua chegada aliviava, acalmava as dores deles. Trazia na sua visita tanto o alimento quanto, às vezes, algum doce. Que coisa maravilhosa você compartilhar momentos de alegria com as crianças. Como é bom, como traz ao nosso coração a alegria, enche o nosso coração de amor. E Kardec nos diz que enquanto essa mulher chegava com sua filha para levar esses mantimentos, aquela família, ela levava com tanta humildade, com tanto amor, que não fazia corar aqueles que recebiam, porque não eram profissionais da mendicância. Pois o pai daquelas crianças, ele se encontrava no hospital e a mãe não conseguia trabalhar. Então, nós vemos que o propósito dessa verdadeira caridade é de podermos proporcionar a alguém um pouco de generosidade. Então, graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças, elas não iam sentir frio nem fome. E se algum deles adoecesse, essa senhora os levaria a um tratamento que necessitasse, e até a um hospital, se fosse o caso. Então, meus irmãos, nós podemos ver que não importa, porque na caridade não se pergunta se essa senhora, ela não pergunta se aqueles que ela vai assistir são católicos, judeus, protestantes. Não, a todos ela ajuda. E todos a bendizem. Por quê? Porque não importa nem crença religiosa, nem opinião política. Quando nós amamos como Cristo nos ensinou, não importa. Todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. É por isso que aquela senhora se trajava de uma forma tão simples, sem luxo. É por isso que aquela senhora levava a sua filha também vestida de forma simples, para não humilhar aqueles que recebiam.
E então ensinava, além do mais, aos filhos a beneficência. Qual a dificuldade que nós temos hoje de interagir com os jovens? Quem trabalha com os jovens sabe que muitas vezes os pais, no afã de ganhar o pão de cada dia, acabam se afastando, deixam seus filhos à mercê, muitas vezes, de informações negativas. A gente estava falando agora sobre, a Fran até comentou sobre o carnaval na prece dela, né? E hoje mesmo eu estava ouvindo era uma matéria com uma psiquiatra, que é a Ana Beatriz, é bem conhecida, ela no meio espírita, e ela falando que nós estamos, se nós vivermos em prol de datas do ano, por exemplo, começa o ano e a gente vive pensando na data do carnaval, depois a gente vai ver na data da Páscoa, mas não é lembrando de Jesus na ressurreição, é lembrando do coelhinho, né, do chocolate. A gente vive os feriados o ano todo, então a gente está vivendo no Matrix. A gente precisa romper com esse Matrix, porque urge tanta necessidade nesse tema de infortúnios ocultos, foi exatamente o que eu lembrei. A gente está tão preso, tão paralisado no nosso cotidiano que a gente não enxerga o próximo. É importante sempre a gente ter esse conceito do que foi uma pergunta que Kardec fez aos benfeitores. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Não é como a gente está explicando, às vezes a gente pergunta, e algumas pessoas respondem, não, é dar algo, mas é dar algo só, isso aí pode ser definido como o quê? Como uma beneficência, como uma filantropia. E aí os benfeitores respondem a Kardec que a benevolência para com todos é ser bom para com todos, é ter indulgência para as imperfeições dos outros. É tão difícil, a gente julga tanto, a gente está tão preso em julgar, em dizer o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, que a gente não consegue, no dia a dia, aplicar indulgência. E outro ponto importante, que sempre a gente está ouvindo a Sandrinha nas salas do MIT, que nos fala sobre o perdão das ofensas, como é difícil a gente compreender esse ensinamento do mestre, que deu a Pedro há 2000 anos, que falou tantas vezes que nós dessemos a outra face, que nós perdoássemos não 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes. E aí alguém pergunta assim, mas só 490 vezes, né, que é bom de matemática? Não, todas as vezes que formos magoados. Então, vamos deixar de viver somente essas festividades. É bom, se a gente ficar preso só na matéria. Se a gente for fazer uma pergunta que não quer calar, se a gente for imaginar quanto custa, quanto nós gastamos todos os anos para custear o carnaval, que é uma festa que foi citada, então vou aproveitar aí a deixa. Ouvintes queridos, neste ano de 2023, a expectativa de movimentação é de 8,18 bilhões de reais. Quantas pessoas passando fome, quantas pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, vamos abrir os nossos corações para essas pessoas. Para a gente começar a entender, eu gostaria de trazer um exemplo que se encontra no livro No Mundo Maior, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos foi trazida pelo Espírito André Luiz. Muito importante essas obras que nos trazem informações importantíssimas do plano espiritual. Eu vou começar trazendo o prefácio, foi prefaciada por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, no dia 25 de março de 1947. E Emmanuel nos diz que cada criatura transporar essa aduana, quer dizer, essa viagem, né, esse transporte para outro local da eternidade, com a exclusiva bagagem do que houver semeado.
Então, a questão é o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou semeando para eu levar na minha bagagem quando eu chegar lá na espiritualidade. Ninguém, depois do sepulcro, diz Emmanuel, gozará de um descanso a quem não tenha feito jus. Então, não adianta. O que é que eu fiz? A questão é o que é que eu não fiz. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Nós temos que trabalhar este reino dos céus, esse reino de Deus é dentro de nós e é no hoje, é no agora, utilizando todas as possibilidades que a espiritualidade nos concede. Porque quando nós percebemos isso, que o hoje nos propicia tudo que precisamos, a gente compreende que a nossa encarnação nos traz mobiliza todas as circunstâncias para que tudo dê certo. Porque o nosso Pai é um Pai de amor. Então, com relação a essa intercessão dessas pessoas, em todos nós que nós não vemos, são invisíveis, tem um exemplo muito interessante. Inclusive, Alcide já veio aqui conversar com vocês sobre alguns exemplos desse livro, mas eu vou me deter exatamente no capítulo 13 do livro No Mundo Maior, que trata sobre uma psicose afetiva. É um adoecimento da afetividade. No livro, começa relatando a presença de um benfeitor chamado Calderaro, e é com Calderaro que André Luiz vai visitar a casa de uma irmã quase suicida. Vejamos que nesse período de alegria, entre aspas, em que muitas pessoas esquecem-se dos seus cuidados pessoais, morais, e acabam exagerando. Tinha uma irmã que estava pensando em suicídio e ninguém sabia. O mais interessante é que ninguém percebia a dor dessa irmã. Ninguém encarnado, porque os benfeitores estão sempre conosco. Então, André Luiz conta assim: penetramos a residência confortável, André e Calderaro, conquanto modesta, era muito simples, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Ontem mesmo, né, Fran, estava falando assim: diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Modificando, fazendo parafraseando de uma nova forma, uma frase que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, como essa irmã estava tendo pensamentos adoecidos, em torno dela, o que foi que aconteceu? Aproximaram-se entidades, irmãos infelizes. O assistente pareceu apressado, mas ele não se deteve nas observações. Calderaro foi logo agindo, acompanhado pelo André Luiz, até o aposento da jovem, a encontrou em convulsivo pranto, sozinha. Ninguém sabia das dores dessa jovem. A mente dela acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Já há estudos que comprovam que uma mente sã há uma iluminação do cérebro. Quando a pessoa está depressiva, o cérebro fica como escuro, é um campo escuro. Quando a pessoa tem ansiedade, e aí se dá o fato de eu ficar preso em determinados tempos, no tempo passado, no tempo futuro. Então, essa jovem, ela conseguiu estar num estado de desequilíbrio tal que todos os seus centros vitais estavam comprometidos. E Calderaro olha para ela e diz assim: pobrezinha, mas não lhe faltará a divina bondade. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está conosco sempre. Mesmo que nós estejamos nos sentindo sós, ainda assim, está ali o nosso anjo de guarda, o nosso mentor. Está ali todos aqueles amigos que nós deixamos lá na espiritualidade, torcendo para que a nossa encarnação seja exitosa. Calderaro continua nos dizendo que foi tudo
que essa moça preparou tudo, o nome dela é Antonina, preparou tudo de modo a fugir através do suicídio. Naquela noite, ela havia engendrado na sua cabeça essa fuga. Entretanto, vejam que as forças divinas irão auxiliar, irão intervir pelo bem dela. Então, colocou a destra, a mão direita, sobre a fronte dessa mocinha, e em lágrimas, começou o esclarecimento. Começou a explicar ao André quem era aquela moça. Calderaro diz assim: essa, André, é Antonina. Antonina é abnegada, companheira de luta, então já vinha lá da mesma colônia espiritual que eles. É órfã de pai, desde os 8 anos de idade, trabalhava para sustentar, para manter a mãezinha e a irmãzinha. Passou a infância toda sem aquelas alegrias da juventude, através de sacrifícios enormes, ignorou as alegrias risonhas da fase da meninice, da juventude, e aos 20 anos, Antonina perde sua mãe. Então, fica responsável pela sua irmãzinha. Vejam que quando a irmã de Antonina casa, ela pensa, pronto, agora eu vou cuidar da minha vida. Ai, que tristeza. Um pouco tempo de casada, Antonina percebe que o esposo da irmã, o seu cunhado, infelizmente, tinha uma vida nefanda, viciosa, era perdido nos prazeres inferiores, entregava-se à embriaguez todos os dias. E quando chegava em casa, em hora tardia, distribuía pancadas e dizia insultos. Então, Antonina ficou sensibilizada com a irmã que tinha 4 filhinhos, e resolveu ajudá-la com aquelas crianças. O tempo passou e um dia Antonina conheceu um rapaz. E esse rapaz tinha alguns pontos que eram semelhantes a Antonina. E eles passaram a ter, nos momentos de solidão, nos momentos de dificuldade, a ter um apoio um ao outro. Então, Antonina passou a viver uma vida amigável com Gustavo. E Gustavo fazia faculdade de medicina. Só que, ao se formar, ao concluir a sua faculdade, desprezou Antonina, achou que ela não tinha mais como estar ao seu lado, porque ele, embora tivesse a mesma idade, ele achou que Antonina não era fisicamente a companheira para seus propósitos de médico reclamavam. Então, infelizmente, terminou com a moça. E aquele sentimento, quantas mulheres, quantas pessoas que são esquecidas, que são ultrajadas, que são humilhadas, elas pensam nessa porta equivocada do suicídio. Quantas pessoas, depois a gente estava até conversando, não era, Fran? Quantas pessoas nesse período de carnaval pensam ou cometem, seja o suicídio direto ou indireto, através dos excessos. Então, meus irmãos, a gente tem que começar a valorizar, a dar valor à nossa vida. Nossa vida é um presente de Deus que nos deu. Infelizmente, Antonina, debulhada em lágrimas, não tinha reação, não queria mais viver. E ela sente que as esperanças lhe esvanecem. E ali, naquele momento, ela renuncia à vida. Mas, como Deus é Pai e nos ama a todos, enviou esses irmãos para poder ajudar a Antonina. Então, naquele momento, Calderaro esclarece a André que à meia-noite era para Antonina estar dormindo.
À meia-noite, ela iria ser assistida. E Calderaro faz com que ela entre num sono profundo. E a gente percebe que muitas vezes a gente nem sabe explicar. Vem um sono, uma sonolência, uma vontade de dormir. Falei, meu Deus, eu não estou nem cansado. Isso aí é a espiritualidade chamando a gente para conversar. Vamos começar a nos atentar. Vamos começar a observar o que é que se passa em nosso derredor. O que foi que eu fiz no meu dia? Eu tenho que me preocupar. Se eu fiz coisas boas, eu irei na companhia dos nossos benfeitores. Mas se eu tive pensamentos, palavras ou atitudes que não são cristãs, comecemos a ficar preocupados e modifiquemos enquanto é tempo. Então, Calderaro induziu a um sono profundo, quase como uma hipnose. E naquele momento em que ela estava profundamente em sono profundo, uma hora depois, aparecem duas figuras luminosas. Vejam que os nossos afetos estão sempre torcendo por nós. Vem até a Antonina, a sua mãezinha, Mariana. A sua mãezinha acompanhada de quem? De um querido da espiritualidade chamado Márcio, de esferas bem elevadas que vinham para ajudar a Antonina a tirar aquele pensamento que só lhe traria mais sofrimento, mais dor naquele momento tormentoso. Então, eles conversam, a gente não vai ter tempo de falar toda a história, aí vai ficar a curiosidade para os ouvintes lerem esse livro maravilhoso, que vai falar de muitos outros transtornos, né? Transtornos mentais, desequilíbrios emocionais, importantes para a gente começar a se assenhorar da nossa encarnação. Para finalizar, e não deixar vocês aí tão curiosos, a gente deixa aqui esse momento em que Antonina, convencida de que Deus é amor e Pai de misericórdia, ela acorda. E acorda com outro sentimento, com outro pensamento, na certeza, não lembrando do sonho. E quantas vezes nós não lembramos do que sonhamos? Ela não lembrava do sonho, mas guardava no seu íntimo a certeza de que havia mudado alguma coisa. A certeza que ela precisava se amar. A gente precisa se amar, porque o ensinamento maior do Cristo é amar a Deus e amar ao próximo como a si. Então, a gente tem que aprender a se amar. E a Antonina acorda e fica feliz pelos raios de sol, e fica feliz pela presença do seu sobrinho, o qual ela passa a conduzir todos os quatro, não mais com o pensamento de sacrifício, mas com o pensamento de amorosidade, pois os filhos que ela queria da carne vieram através de sua irmã e através de toda a humanidade. Vou deixar agora esse momentinho para vocês, queridas e queridos. Muito obrigada. Vamos lá para a segunda rodada, Paloma. Eita, Isabel, que lindas colocações. Isso é que dá aquele quentinho no coração. Mas antes da gente dar um quentinho no coração e no cuscuz, bora preparar a nossa cumbuca, o refil. A gente vai para o intervalo. Enquanto isso, o DJ JP vai tocar aquela música boa para você fazer seu refil e botar no próximo bloco o Pinga Fogo no Cuscuz. DJ JP, solta o som. Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346.
volta com o nosso cuscuz com o espiritismo. Estamos aqui no nosso segundo bloco. Eita, menino, já preparaste teu cuscuz, teu refil, teu tofu, teu queijo manteiga? Pois bora tacar fogo nesse cuscuz. Burn, baby, burn. Vamos burnar. Então, gente, desculpa, Isabel mandou me maneirar aqui porque eu já me exaltei. Foi mal. Mas, enfim, prepara o glitter e o cuscuz, que o Pinga Fogo no Cuscuz já começou. E a nossa Françoise Marie... Parlez-vous, Françoise Marie, que a Isabel écoutez você. Teu francês, Paloma, é um porto francês, eu não sei como é. É uma misturada, Paloma, mas tudo bem. Bel, a todos boa noite, né? É gratíssima a satisfação de estar aqui na noite de hoje. Bel, e falar num tema bem interessante que é o infortúnios ocultos. A gente observa que nas grandes calamidades que se apresenta, as pessoas se unem em grande maioria para ajudar, seja uma enchente, seja o que for que aconteça, um terremoto, um tsunami, as calamidades naturais. Mas a gente observa que as pessoas se mobilizam para ajudar aqueles que necessitam. Nós não precisamos, lembrando a nós todos, que na época do Natal a gente ajuda, sim, parece que está desperto para todo mundo ajudar. Mas na época que a gente tem essas calamidades, ou algum infortúnio dessa natureza, a gente vê as pessoas se mobilizando para arranjar água, comida, né? São feitos milhares de arrecadação para as pessoas que estão necessitando. Mas quando a gente fala, por que eu estou passando isso? Por que nessa encarnação eu necessito passar pela prova da pobreza, de não ter, por exemplo, um filho? São vários os infortúnios que se apresentam para cada um de nós. Aí eu te pergunto, tem uma razão de ser? Se nós somos feitos para sermos felizes, por que a gente traz dentro de nós essas amarguras, essas agruras do dia a dia? É verdade, Fran, que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ter essa fé raciocinada que o codificador nos falou, né? Toda vida que a gente passa por um momento de aferição, nós, na maioria das vezes, vacilamos. Nos momentos de crise, como é que a gente vai ser testado? Quando está tudo bem, quando nós estamos felizes, a gente pode ser até grato, mas a gente não tem muito crescimento. É como hoje vai fazer uma prova e tirou 10, está ótimo, olha, aquela matéria eu já esqueci. Mas quando a gente errou e tem que consertar, a gente consegue nunca mais cometer o mesmo erro. Por isso que quando nós passamos pela dificuldade, nós passamos uma vez, uma encarnação, na mesma encarnação várias vezes, e aí a gente passa outra encarnação para ver se a gente consegue tirar proveito e se fortalecer com aquela dificuldade. E o grande problema é o quê? É que a gente persiste nos nossos erros. Nós mantemos muita vinculação com as nossas sombras. Por quê? Porque por muitas vezes nos compraz, é confortável, é aprazível, até que a gente conheça que o bem é mais aprazível do que aquilo. Quando a gente vê uma carinha sorrindo, um abraço cheio de afetividade, a gente consegue sentir uma felicidade tão grande que não dá para se comparar com a outra. Pode dizer, pode falar, interage aí. É interessante, no início da tua fala, quando tu disseste assim, uma mulher foi falar de uma mulher de ar distinto que vai visitar os necessitados. Ela vai bem simples para não chocar. Isso. Vai visitar uma criancinha que está passando fome, uma mãe que está desempregada e o pai que está na prisão. Ela nos toca, né? Mas a maioria de nós ainda está no conforto dos lares e não se apercebe que a fome bate lá fora, que o infortúnio realmente bate lá fora, e que é necessário a gente sair dessa zona de conforto
e levantar as mãos e ir ao trabalho. Ir ao trabalho é ouvir alguém que precisa, né, Bel? É ter aquela condição Nem sempre é o pão material, né, Frank? Tu está falando Exatamente. Vezes, muitas vezes é o pão espiritual que a pessoa está com fome. Isso. Ser ouvida, né? Você pôr para fora a sua dor. Isso. E essa necessidade que a gente tem ainda muito gritante, ela nos toca, ela nos faz refletir, né, sobre o que a gente está fazendo aqui. Será que é necessário a gente ainda encarnar diversas vezes para a gente adquirir? Porque eu acho que a oportunidade do esquecimento nas encarnações, elas são necessárias. Já pensou se a gente descobrisse que a gente fez em 2, 3 encarnações anteriores, que a gente já foi uma péssima pessoa, que a gente matou, que a gente foi, né, deixou uma mãe perecer com a criança? Então é necessário o esquecimento, e a gente não compreende porque a gente está passando isso hoje, mas tem razões. Deus é perfeito, bom, soberanamente justo e bom. Então, não é por acaso, né? Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de lado a ajuda que a gente vai prestar. Não pode ser, fulano está passando por isso, então eu não vou ajudar não, porque está passando. É que não é assim. Como é que a gente vai saber se a necessidade que tem é de eu estender a mão, né? O irmão, de repente, a aprovação dele é da dificuldade, da escassez, da miséria, mas a minha é a de estender a mão, é de ajudar meu momento de crise, eu ter que sair de casa, eu ter que ouvir. Tem a gente já até comentou sobre a CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles nos sugerem que a gente converse 15 minutos. 15 minutos é o suficiente para, muitas vezes, dissuadir a pessoa ao pensamento suicida. 15 minutos. Vejamos que mesmo que nós não façamos, a espiritualidade é operante nesses momentos em que muitas pessoas nem conseguem dizer as dores que estão passando. E aí, 15 minutos. Que bom que a gente está dentro do Espiritismo. O Espiritismo nos fala da reencarnação. Nos fala que nós temos várias existências. E essas existências a gente tem que fazer em outra encarnação, por muitas vezes, a consolidação do efeito da causa que eu fiz anteriormente. Eu estava me lembrando enquanto você falava, diga. No caso, então, a Antonina lá, que passa por tudo que ela passou, lá no livro... No Mundo Maior, né? Isso. Lá no livro No Mundo Maior, nesse capítulo que tu falaste, é interessante a gente observar que a Antonina não passa isso por acaso. Ela vai ser ajudada pelo Marcos, né, lá no final. Que ela, até mesmo o sono reparador, que é outra puxada que eu vou te pedir aí para falar para os nossos ouvintes, o sono reparador. Quantas vezes, Isabel, será que a gente é visitado durante o sono por aqueles que a gente ama, né, que já partiram, que nos vem dar aquele puxão de orelha, um anjo da guarda, alguém que nos ama, que vem do outro lado e diz assim, olha, eu só tenho condição de conversar contigo por aqui, então vamos lá. Aí a pessoa dorme e se comunica. Como é isso? Todos os dias, nós temos essa possibilidade de nos encontrarmos com os benfeitores. Mas a gente passa o dia tão imerso em pensamentos negativos, tão imersos em queixas, a gente não aproveita os benefícios que Deus nos concede. Basta abrirmos os olhos e vermos o sol que nos aquece, nós vermos o alimento que nós temos muitas vezes condição de, nem que seja um pãozinho com café com leite, né? o escoteiro, a gente está ali tendo esse benefício. Quantos milhares não tem isso na sua mesa? Então, passemos a ser gratos. A gratidão é um sentimento que ilumina o nosso dia, porque a noite ela vai ser construída com as horas que nós gastarmos no nosso dia. Não há anjos, não há evolução que dê saltos quânticos. A evolução ela vai passando por etapas, por construção. Então, se a gente quer à noite
encontrar esses benfeitores, e receber essas sugestões, a gente tem que passar o dia todinho sintonizando com Deus. Isabel, e em contrapartida, quando a gente dorme de mau humor, Sem fazer uma prece, né? sem fazer uma prece, parece que a gente passou a noite na balada, ou então fazendo alguma coisa errada, ou levando um centro de tijolos de um lado para o outro. Por que a gente amanhece assim, Isabel? Eu até estava, quando você estava falando, eu pensando assim, vamos começar a nos indagar como é que nós acordamos. Se a gente acorda um cansaço, mas aquele cansaço bom, eu estou cansado, mas estou satisfeito, porque talvez eu tenha ido trabalhar na espiritualidade, não é isso, Fran? Tenha ido fazer boas ações, tenha ido estudar. Mas se eu acordei cansado, mal-humorado, não dou um bom dia, onde é que eu andei, hein? Com quem eu andei? Então, a gente começa a alinhar, porque o Cristo, ele nos chama, ele nos conclama, como gostam de falar, né? Nos conclama a essa nossa jornada junto com ele. Agora, para nós seguirmos o Cristo, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que pegar as nossas cruzes. Então, aceitar as nossas dificuldades, mudar o que a gente pode mudar, mas o que a gente não pode mudar. Vamos começar a obedecer, a nos resignarmos e seguir, sem paralisar, a seguir, sem paralisar. Eu queria lembrar, Fran, que tem um livro também, o livro Libertação, de vez em quando a Sandra cita aqui, quem está nas mediúnicas, é uma obra obrigatória, o livro Libertação. Então, tem um momento que o benfeitor Rúbio, ele precisa ir às zonas abismais, as zonas mais difíceis e maiores dores. E o que ele faz? Ele diminui a sua luminosidade. Para quê? Para não ofender aos irmãos que se encontram ali. É a mesma ideia dessa senhora. Quando você se traja de uma forma humilde, você está possibilitando a dizer para aquele irmão, olha, nós somos iguais, nós nos vestimos iguais. Para Deus é um Pai único, e é o Pai de todos nós. Embora em sua residência, Kardec explica lá em O Evangelho, ela era a mulher do mundo. O que é que significa? Aquela senhora era uma senhora rica, andava na sua carruagem, a BMW, fazer propaganda, desculpa. É o carro do momento, daquela época, né? A sua carruagem riquíssima. E ela fazia suas visitas e todos os haveres que ela ia visitando aquelas pessoas necessitadas, ela guardava lá na sua carruagem. E ela ia até lá, pegava os haveres e deixava na casa dessas pessoas. Quem era essa mulher? Ninguém sabia. Como era seu nome? Ninguém perguntava. Era simplesmente o anjo da caridade que visitava todas as vezes que eles necessitavam. Não é isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok, pá, pode falar, nossa locutora. Eita, menina, você contando essa história, Isabel, me lembrou também um exemplo real, mais, assim, todos são reais, claro, mas eu digo real, materialmente da realeza, porque a Alice de Battenberg, ela foi uma mulher que mostrou que era renúncia. Ela era uma mulher da realeza, bisneta de Rainha Vitória. Ela pegou todas as suas joias, todos os seus vestidos, vendeu tudo para criar a ordem dela lá na Grécia. E ela fazia de tudo por essa ordem de irmãs. Ela abdicou de muitas coisas de uma vida glamurosa. E isso é o que é o amor, é renunciar. Até na época do nazismo, da Segunda Guerra, ela salvou famílias de judeus fugidos em caixas de laranjas. E como ela era uma mulher surda, porém fazia a leitura labial em vários idiomas, ela conseguia enganar aos soldados da Gestapo, e também pelo fato dela ter filhas casadas com oficiais, isso ajudou e muito para que ela não fosse presa. Ela fingia que era surda e dizia que não entendia nada que estavam falando,
e escondia todos na Ordem de Maria. Isso é um exemplo tão lindo assim que a gente deveria ver. É muito bonito isso. Gostei muito de saber. É isso. Paloma, é cultura! Não é? É, Trazendo atualidades. Que maravilha! Vai contigo, Pá. Gente, depois dessa, sim, vamos finalizar a nossa noite. E antes de mais nada, não vamos esquecer que sempre devemos ser gentis para com o próximo. A gente pode ter um dia péssimo, nada sai do nosso jeito, mas saibam, vamos ser gentis com o próximo, porque a gente não sabe a luta que eles estão passando. E os infortúnios ocultos que eles passam, principalmente. Vamos sempre ter uma palavra de afeto e ouvir, que é essencial. Nos colocar no lugar do outro, né, Pá? Exato. Então, gente, vamos aprender dia após dia, nos colocar no lugar do outro, e vamos finalizar a nossa noite, sim, com muita alegria e gratidão a Isabel por disponibilizar um tempo dela para nos trazer tanto sabedoria, tanto conhecimento compartilhado. Vamos fazer a nossa prece final. Olha a hora, pipu! 20 horas, hora da prece final. E eu gostaria de chamar a nossa querida Iraci. Alô, alô, Iraci! Ela está de volta! Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Que eu não sei que horas vocês vão escutar. Os que estão ouvindo agora é boa noite, mas os que escutarão depois pode ser bom dia, boa tarde. E depois de tanto falar sobre os infortúnios ocultos e a necessidade de amparo para essas pessoas, eu vou começar a prece pedindo para que nós abramos nossos corações aos que sofrem, aos que choram, aos que são relegados, aos que estão perdidos e que não encontram a luz, porque estão na escuridão da raiva, do rancor, do ódio, dos preconceitos. Olhai para esses nossos irmãos que estão infortunados, porque eles não entendem o amor do Cristo. Não é só a questão material. Vamos abraçar esses nossos irmãos com uma prece. A prece do perdão, a prece do amor, e que possamos colocar nos nossos corações o entendimento do que é realmente caridade, a caridade que ama, que perdoa, que acolhe, que possamos, em todos os momentos da nossa vida, fazer esse acolhimento com os que estão longe, acolhimentos com os que estão próximo, e possamos dizer: eu sou cristã, porque eu sigo a Cristo e amo até os meus inimigos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem-se. Agradecemos a todos vocês, ouvintes, que estão aqui conosco, seja aqui no Ao Vivaço, na Web Rádio, seja no YouTube. Gratidão. Cuidem-se, que esse mês a gente não pode deixar a peteca cair. Vamos estar sempre juntos e misturados, orando e vigiando, para que a gente não deixe a nossa peteca cair. A minha é cheia de glitter e a de vocês. Cuidem-se. Beijinhos, beijinhos. Até a próxima. Pronto. Eita, missão cumprida.